Atos, capítulo 9, verso 1 ao 15. Glória a Deus. A igreja encontrou? Glória. Vamos ganhar tempo. Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. E diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzistes presos a Jerusalém. E ainda no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziam a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a vir. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocavam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nesta noite. Amados, o nome Saulo, ou Paulo, Saulo era o seu nome em hebraico e Paulo era o seu nome romano. Então, caso venha ocorrer de eu trocar aqui os nomes, mas a pessoa é a mesma. Amém? Então, irmãos, Paulo, ele aparece na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 7, versículo 58, quando estavam ali apedrejando Estevão. E Paulo, ele era voraz, perseguia o povo de Deus, permitia a morte deles, entrava em suas casas arrastando homens e mulheres para as prisões e o colocava em prisões. Saulo, um homem zeloso, que pensava estar verdadeiramente servindo a Deus, ao perseguir a igreja, ou então, como ainda era chamada, o caminho, a igreja era vista como uma seita, aquele do caminho do tal Jesus. Mas como convencer um homem tão bem instruído na lei, na filosofia, na poesia e teologia, um homem tão bem estudado como Saulo, acreditar que Jesus de fato era o Messias? Provavelmente ele poderia dizer: vocês estão loucos, este Jesus de Nazaré, ele está morto, ele era uma farsa. Vocês querem me convencer que este infrator, que este pecador morto em uma cruz é o Messias? Porque está escrito na lei que todo aquele que for pendurado em um madeiro é considerado maldito. Os seus seguidores, eles pregam este Jesus que está operando milagres, mas eu digo que é pelo poder de Satanás. Essa era a visão de Saulo. E assim, irmãos, assim como Saulo, muitos vão vivendo.
São pessoas estudadas, pessoas com bom conhecimento, pessoas formadas em faculdades. Uns estão fazendo medicina, outros engenharia, outros direito, não é? Outros talvez não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, mas são instruídas e têm algum grau de conhecimento. Uns são pedreiros, uns são encanador, eletricista, outros são apenas um simples vendedor de água e pipoca. Mas o que todos eles então têm em comum? Todos, independentemente de suas funções ou formação, são dotados de conhecimento. São capazes de raciocinar e desenvolver ideias, de compreender as coisas, nem que seja no seu nível ali de conhecimento. Mas assim como Saulo, ignoram a verdade sobre Jesus, de que Ele é o único e suficiente Salvador de suas vidas. São pessoas dotadas de capacidades maravilhosas. Veja, o que nós temos hoje em nossas mãos? Um celular. E você já ouviu outras pessoas dizendo, até outros pregadores falarem, como é possível eu aqui fazer uma ligação e falar com uma pessoa de outro lado da terra, de outro lado do mundo? Como é possível eu pegar meu celular e com apenas um clique eu conseguir ver e absorver todas as informações de tudo que está acontecendo ao redor do mundo? Aí uns vão dizer assim, é porque o senhor ligou o Wi-Fi. Não é isso. A questão não é essa. A questão é que alguém estudou e desenvolveu essa tecnologia para que hoje podemos ter esta capacidade das coisas se tornarem mais fáceis, de trazer mais informações de uma maneira tão simples ao nosso conhecimento. Para nós simples, mas para alguém que estudou e desenvolveu, talvez não tanto, mas aí que está, alguém tem um grau de conhecimento. Todos têm um grau de conhecimento, um grau de instrução, mas assim como Saulo, são todos cegos espirituais, aptos para compreender as coisas do mundo, mas cegos para compreender as coisas de Deus. Ignoram o Evangelho. Dizem que Jesus é simplesmente uma história inventada. Uns perseguem e matam os cristãos, outros humilham e desprezam. Vejam só a minha casa, como ela é grande, como ela é luxuosa, não falta nada. Onde está então este teu Jesus, que deixa seu povo passar fome, que deixa seu povo passar dificuldade? Cadê o seu Jesus? Os hospitais estão lá cheios, ele não cura ninguém não? Porque outros no caso lutam para proibir a pregação do Evangelho, outros lutam para que igrejas sejam fechadas. Mas você vai dizer assim, eu não faço nada disso. Saulo também acreditava que não estava fazendo nada dessas coisas. Ele acreditava que ao estar perseguindo o povo cristão, ele estava agradando a Deus. Porém, ele estava entrando em uma luta contra Deus, ele estava desagradando a Deus, pecando contra Deus. Você acha que as suas mentiras, a sua falta de honestidade, os seus vícios ocultos, as suas práticas ocultas, essa sua falsa aparência de bom moço ou de boa moça, um mau esposo, uma má esposa, não cuidam do seu lar, família muitas das vezes desestruturada, um devasso, trocando o uso natural de um homem para com a mulher, para se ficarem inflamando seu corpo, homem com homens e mulheres com mulheres, inveja, preparando ciladas para tirar a vida do outro. Pensam que todos têm pecados, menos ele. Tudo que faz é besteira, que Deus tem alguma coisa mais importante para se preocupar. Ou seja, irmãos, todos são cegos espirituais. Acham que não estão fazendo nada de errado, quando na verdade estão desagradando a Deus. Saulo servia a Deus de todo o seu coração, mas só se importava com a lei, não havia misericórdia. Assim também temos muitas pessoas que se dizem ser cristão, mas cadê o perdão? Cadê a graça? Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Não há. Muitas vezes é olho por olho e dente por dente. Mas assim como Saulo,
Nesta noite você está sendo confrontado com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo seguia o caminho dele, seguia fazendo o que para ele estava certo, espalhando medo, colocando cristãos em prisões, consentindo até muitas das vezes com as mortes deles, até que Saulo, indo a caminho de Damasco, encontrou Jesus. Até que ele, indo a caminho de Damasco, ele se deparou com a presença de Jesus. Nem ele sabia, nem ele esperava, nem ele sabia o que iria acontecer na sua vida a partir daquele momento que Jesus entrou na sua vida. Aleluia! Aleluia, eu nem sei qual tem sido os caminhos que você tem escolhido, o caminho que você tem andado, as escolhas que você tem feito, mas uma coisa eu digo para você: hoje a sua rota foi mudada, porque você não veio aqui por um acaso, é porque você entrou no caminho de Jesus. Aleluia! Aleluia, ninguém entra na presença do Senhor por acaso, ninguém esbarra na presença do Senhor por um acaso. Há um propósito divino que nem eu e você sabemos nem o dia nem a hora. Quando você tenta se desviar para a direita e para a esquerda, você pensa assim como Jonas: eu estou fugindo, eu estou indo para longe. Ao contrário, quanto mais longe você pensa que está indo, o Senhor está ali no caminho exato do dia, exato na hora marcada, esperando só você passar por perto dele. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente está vivendo uma vida toda errada e de repente entramos no caminho de Jesus, se prepare, porque você vai cair, porque é impossível o mal permanecer diante de Jesus e ficar de pé. É impossível ficar de pé diante da santidade de Jesus. É impossível entrar no caminho de Jesus e não ser confrontado com a verdade, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma pessoa que tem vivido em caminhos errados, uma vida tortuosa, uma vida de pecado, se prepare, porque essa sua rota está prestes para mudar. Você está prestes a entrar no caminho agora de Jesus. Aleluia. Veja, foi necessário Saulo ter um encontro ali com Jesus, e este encontro que ele teve com Jesus fez ele cair. A gente às vezes pensa que quando vamos ter um encontro com Jesus, vai ser festa, vai ser bolo, vai ser muita gente aplaudindo, muita gente chorando e te abraçando. A verdade é que o encontro com Jesus faz a gente cair. Foi necessário Saulo cair diante da majestade de Cristo. Foi necessário Saulo cair para que ele entendesse que ele não estava com aquela bola toda, que ele sabia de tudo e ao mesmo tempo não sabia de nada. Foi necessário ele cair para ouvir Jesus falar. Às vezes é necessário cairmos, estamos apressados demais, estamos correndo demais, não queremos ouvir ninguém, não queremos conselhos de ninguém, fazendo tudo errado, fazendo tudo que desagrada ao Senhor, vivendo em pecado, achando que está tudo uma maravilha. Escute, se ninguém consegue parar você, Jesus pode. Aleluia, aleluia. Nem que ele se veja obrigado, nem que ele ache que é necessário colocar você no leito de um hospital para que você abra seus olhos espirituais, para que você tire essa cegueira espiritual, enxergue a vida de pecado, enxergue a vida que está desagradando a Deus. Porque antes de ficarmos de pé, é necessário cairmos da presença de Deus. Deus permite muitas das vezes que levemos algumas quedas, não porque Ele tem prazer nisto, mas Deus nos coloca muitas vezes no chão, que é para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa soberba, para que conheçamos que temos vivido uma vida pecaminosa, que temos vivido uma vida que desagrada ao Senhor. Muitas das vezes vamos vivendo, fazendo e acontecendo,
E quando menos desesperava, eu não esperava tal doença, eu não esperava tal enfermidade, eu não esperava tal dificuldade. Eu ando para um lado, para o outro, são 5, 10 anos, nenhuma porta se abre de emprego para mim, a minha família passando dificuldade, meu Deus, nada muda, nada acontece. Às vezes é assim que Deus vai ter que trabalhar na vida de algumas pessoas, porque enquanto não enxergar que está vivendo uma vida torta, uma vida que desagrada ao Senhor, Deus vai preparar algum meio para parar você. Aleluia. Então agora, quando Saulo foi quebrantado por Jesus, ele perdeu então a visão, e teve agora uma visão de que um homem chamado Ananias, ele iria até onde ele estava para colocar a mão sobre seus olhos para recobrar ali então a visão, para que ele voltasse agora a enxergar. E o Senhor então agora fala com Ananias para que ele vá ao encontro de Saulo. Mas Ananias, ele agora reluta. Ele diz: Senhor, este homem, ele tem feito muitos males aos santos, ele tem autoridade para prender a todos que invocam o teu santo nome. Escute, nem os crentes vão acreditar que o que Deus pode fazer na sua vida, nem os crentes compreendem, nem os crentes têm a dimensão do propósito que Deus preparou para a sua vida. Ananias relutou: não, Senhor, eu não vou. Esse homem tem feito tantas coisas que desagradam o Senhor, tem prendido os cristãos, tem permitido que os cristãos morram. O Senhor nem deu ouvido, porque muitas vezes isso acontece conosco também. Deus está preparando alguém e a gente diz: mas só dá trabalho, não vai dar em nada isso, ninguém acredita naquela pessoa, ninguém vai dar nada por você, ninguém vai acreditar em você. Mas o Senhor disse a Ananias: vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia, aleluia. Nem você muitas vezes acredita em você mesmo, mas o Senhor te escolheu como um vaso precioso em tuas mãos. Eu não sei qual é a decisão que você vai tomar aqui nesta noite, eu não sei a decisão que você vai tomar na sua vida, eu não sei o que você está pensando, sobre o que as pessoas vão dizer ao teu respeito. Ah, ele foi ser crente, olha aí, agora é o santinho, fez tudo que não prestava na vida, vivia fazendo tudo que era errado, agora quer ser santo, agora quer andar com a Bíblia debaixo do braço, agora quer dizer que Deus é bom, que Jesus é isso, mas antes vivia fazendo tudo que era errado. Mas a palavra do Senhor me diz, lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Não se importe com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão dizer. Antes saiba que para o Senhor você é um vaso escolhido. Aleluia. João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus, ele foi crucificado numa cruz para que nós pudéssemos novamente ter a oportunidade de ter uma nova vida diante da presença de Deus. Aleluia. Ninguém poderia mudar a vida de Paulo, ninguém poderia mudar o pensamento de Paulo, ninguém poderia convencê-lo de que tudo que ele estava fazendo era errado. Você provavelmente já conheceu alguém assim. Talvez você levantasse a mão e dissesse assim: foi eu, era eu. Ninguém ia me convencer, ninguém ia mudar a minha vida, ninguém ia me dizer que eu estava indo para o caminho errado. Ao contrário, cada dia mais eu me afundava e achava que aquilo estava tudo bem, que estava tudo certo. Mas a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hoje você está aqui ouvindo Deus através desta santa palavra. Saulo, então, ele agora cai diante daquela luz, mas não foi a luz que mudou a vida de Saulo, não foi aquela luz, aquele clarão,
Saulo teve a sua vida mudada a partir do momento que ele escutou a voz de Jesus. Quando você começar a ouvir a voz de Deus e deixar de ouvir outras vozes, sua vida começará a passar por um processo de mudança. Mas enquanto você continuar dando ouvido a outras vozes, que você é um caso perdido, que não tem mais jeito, que já era para estar morto, você começará a acreditar nestas palavras. Eu não tenho mais jeito nenhum mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você ainda diga assim: eu já vivi realmente fazendo tantas coisas erradas, eu não sei nem como ainda eu estou vivo. Talvez realmente eu não tenha mais jeito. Deixa eu dizer para você, tem jeito. Tem muito e muito jeito ainda. Eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai acontecer. Mas eu sei que a sua vida nas mãos do meu Jesus tem jeito. Eu não sei como ele vai fazer, eu não sei como é que ele trabalha, mas eu sei que como o oleiro, ele amassa o barro e faz um vaso novo. Ele quebra o vaso e faz nova todas as coisas de novo. Aleluia. Você vai dizer assim: irmão, é muito fácil pegar um barro e fazer um vaso de novo. Se ele se desmanchar, eu faço de novo. Mas ainda quando o vaso ele vai para o forno, ele é cozido, uma vez quebrado. Não tem mais jeito. Se dar-se ao lixo. Mas na mão do oleiro, que é Jesus, ele diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Não há nada impossível para Jesus. Não há nada que Ele não traga uma nova vida. Não há nada que Ele não possa restaurar de novo. Aleluia. Aleluia. Pare de dar ouvido a essas vozes que você é um fracassado, um Zé Ninguém. Porque quando você perder tudo, quando as pessoas que mais amam você se afastar, quando você estiver morrendo em um hospital, nesta hora não vai ter amigo de copo, não vai ter aquelas mulheres interesseiras com quem você já saiu, ou que talvez esteja saindo, não vai ter aquelas amigas de fofoquinha. Talvez você chegue até um estado tão deplorável na sua vida, que não tenha nenhuma pessoa para ajudar a conduzi-lo até no banheiro. Deus nos ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele só espera uma coisa do Filho: que Ele ouça ao menos a sua voz. Aleluia. Escutar a voz de Deus vai causar grande impacto em sua vida. O Senhor vai ter alguns assuntos para tratar com você. Saulo ficou 3 dias em puro jejum. Deus lhes fez ver as coisas que ele estava fazendo, que eram tão ruins, que eram tão cruéis, mas que antes para ele era tudo bom, estava tudo certo. Eu estou agradando aqui a Deus. E isto tirou até o seu apetite de comida e bebida. Deus nesta noite já está tendo esta conversa aqui com você. Já é hora de parar um pouco para refletir sobre tudo que você tem feito, sobre seus pecados contra Deus, sobre as pessoas que você magoou, as pessoas que você feriu, as pessoas que você abandonou, as pessoas que você humilhou. Jesus está nos mostrando o quanto precisamos da sua graça, o quanto precisamos da sua misericórdia e da sua compaixão. Não é mais o momento de ficar questionando a Deus, dizendo: Senhor, por que isto? Senhor, por que aquilo? Não é hora mais para isso, não é tempo mais para isso. É o momento, é hora de pararmos um pouco para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu serei breve. O Pai, Ele é poderoso, e não adianta tentar lutar contra Ele. Enquanto você lutar contra Deus, mais você vai se ferir. Jesus disse para Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
O aguilhão, ele era um instrumento de madeira com um metal pontiagudo, que ele servia para guiar o animal pelo caminho certo. E toda vez que o boi ele parava, a pessoa que estava conduzindo aquele animal, ele ia lá, ele dava algumas cutucadas para que ele continuasse no caminho certo. Mas quando o animal ele tentava resistir, ele começava a dar alguns coices, ele terminava se ferindo ainda mais, machucando ainda mais a sua carne. Jesus está dizendo aqui para Saulo: quanto mais você resistir, mais você vai se ferir, mais você vai sofrer, porque eu quero lhe colocar no caminho certo, mas você insiste em andar por caminhos errados. Assim é conosco. Quanto mais tentamos lutar contra Deus, mais nos ferimos, mais nos sofremos, mais ficamos tristes e magoados. Não é porque Deus tem prazer nisso, é porque Deus está lutando todos os dias para nos manter no caminho certo, no caminho correto. Mas nós lutamos e relutamos contra Deus para irmos sempre para caminhos errados e terminamos nos ferindo, porque Ele nos catuca todo dia. O caminho é esse, o caminho certo é esse, não há outro caminho, só há um caminho, e é Jesus na nossa vida. Aleluia. Você não entrou aqui nesta noite por um acaso ou por obra do acaso, mas porque Deus tem planos na tua vida. Deus tem poder, é o único que pode mudar a tua história. Não adianta, meu irmão, sair batendo na porta de ninguém, procurando o ombro de ninguém. Às vezes a pessoa está num desespero tão grande, de tantas coisas que está fazendo, ainda assim não consegue enxergar a vida de pecado que está vivendo, vive uma vida perturbada, não consegue encontrar uma resposta, e fica indo na casa de um, na casa de outro, contando toda a sua vida particular para um, a sua história para outro, e ninguém dá cabo disso, ninguém dá solução, porque só há um caminho que pode mudar a sua vida, só há um meio, só há um Salvador que pode mudar e salvar a sua vida. Só alguém que tem o poder de conhecer profundamente o teu coração e tirar aquele vazio, e tirar aquela angústia, aquela dor, e fazer seus olhos se abrirem para você enxergar o quanto você é pecador, o quanto você precisa de Jesus para te libertar de todas essas mazelas da sua vida. Só há um meio, só há um caminho, e é Jesus Cristo de Nazaré. Saulo estava ali caído, tremendo, atônito com o que estava ali acontecendo com ele. Ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor diz para ele: levanta-te. O tempo de ficar caído vai passar. Aleluia. Talvez você pense que vai viver a vida toda desse jeito, caído, jogado no chão. Mas quando nós pararmos para ouvir a voz do Senhor e perguntarmos para Ele: Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele vai dizer para você: levanta-te. O tempo de viver caído, humilhado, vai passar. Não é para a vida toda, não é para toda a vida, isso vai passar. Eu preciso amaciar você, eu preciso trabalhar na sua vida, eu preciso tirar esse seu orgulho, eu preciso tirar essa sua soberba, porque o que eu tenho para fazer na tua vida, para eu te fazer um do meu vaso escolhido, eu preciso te limpar, te purificar de todas essas coisas que me desagradam, para então eu te colocar de pé. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Até quando você vai então querer viver caído, jogado no chão, humilhado, ouvindo outras vozes que não a de Deus? É noite de tirar essas escamas, é noite de procurar enxergar Jesus, de ter um encontro na sua vida com Jesus.
é a palavra que o Senhor deixa nesta noite para você. É uma palavra imperativa, ela é uma ordem: levante-se, fique de pé. Aleluia. Eu já vou me terminando por causa da hora. E eu queria saber nesta noite, se tem alguém nos visitando que não é cristão ainda, e que sentiu em seu coração que tem vivido uma vida que desagrada a Deus, que achava que estava fazendo tudo que é certo e hoje compreendeu o quão distante de Deus está, o quão tem vivido uma vida de pecado. Talvez você diga: mas eu sou crente. Mas talvez você tenha andado distante do caminho de Jesus e compreende que é hora de voltar para esse santo caminho. Talvez você já fez alguma coisa na obra do Senhor e tenha andado distante da presença de Deus, andado distante da obra do Senhor. É hora de voltar. É hora de parar de viver perguntando a Deus por que isso, por que aquilo. É hora de ouvir a voz de Deus. Este é o momento de você se colocar de pé, tomar uma decisão na sua vida. Há alguém nesta noite para Jesus, alguém que quer voltar para Cristo, alguém que quer se reconciliar com Cristo, alguém que está precisando de uma oração e dizer assim: Senhor, eu tenho vivido uma vida muito apagada no Espírito Santo, eu não tenho te buscado mais, eu não tenho orado mais, eu sei que eu sou cristão, às vezes bate até uma dúvida: será que eu sou ainda? Eu só sinto que eu não sinto mais a tua presença como eu sentia antes, eu só sinto que cada dia mais eu estou distante de ti. Alguém nesta noite que quer se reconciliar com Deus, dê um passo aqui nesta noite, levante.